Então hoje eu quero falar sobre vencer o esgotamento. E eu já quero te convidar, eu dei essa introdução para te convidar a quebrar todo preconceito, ou todo paradigma, ou toda aquela dureza de coração. Porque às vezes você ouve isso e fala, não, isso tem muita gente que é ignorante nesse ponto, fala, isso é falta de Deus, tal. Então vamos entender aqui, usar a história de um grande profeta, um grande homem de Deus, para mostrar que ele teve um tempo de crise, e ele passou uma situação de, não tinha aquela palavra naquela época, mas uma depressão, um momento de ter medo, um momento de querer desistir de tudo, ao ponto de desistir da vida. Então eu quero compartilhar com vocês nessa noite, eu quero dizer algo, irmãos, quando você estiver cansado, o que você faz? Descansa. Mas quando você estiver esgotado, você precisa de um renovo. Porque vamos lá, se você está cansado, quer ver um exemplo? Ontem eu acordei 2h30 da manhã e fui dormir, já era mais de 10 e pouco da noite. Estava muito cansado. Para resolver o cansaço, o que eu preciso fazer? Dormir, acordei, está tudo certo. Agora, quando você está esgotado, não adianta dormir. Você vai continuar acordando com aquele jeito que, não está acontecendo as coisas. E o que nós precisamos? Ainda que quando você está esgotado, você quer dormir para fugir do problema. Você quer dormir para o tempo passar rápido. Isso é um sentimento, muitas vezes, de você estar para baixo, uma baixa estima, ou desanimado, se depreciando. Então o que nós precisamos? Quando nós estamos esgotados, nós precisamos de um renovo. O que é renovo? Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de vida. Eu quero compartilhar então nessa noite sobre a história de Elias. Quantos lembram da história de Elias? Elias era um grande profeta de Deus. Elias é um homem que fez muitos milagres através dele. Deus usou ele para fazer muitos milagres. Mas tem um momento da vida dele que ele está em crise. E ele tem medo. E ele se esconde. E ele foge. Vamos ler o texto? 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Versão NVI, vou ler. Quem achou, diga amém. Caneca bonita, né? Amém? Então leia comigo aí, 1 Reis. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Lembre-se o que eu falei. Elias era um profeta. Porque senão você acha que só porque você é líder, ou só porque você tem uma posição em alguma área da sua vida, você, não, eu não posso ter fraqueza. Elias era um profeta e ele passa um momento difícil. Para você quebrar todo preconceito do coração, amém? Vamos lá. Ora, Acabe, que era o rei de Israel, contou a Jezabel, que era sua esposa, tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. E por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem, deuses letra minúscula, né? Me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. E Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. E chegou a um pé de giesta, que é uma planta, né? Um arbusto, uma planta. E sentou-se debaixo dela e orou, e pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. E Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu e bebeu, deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu novamente, né? Fortaleceu com aquela comida e viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Versículo 11. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento.
Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave, um sussurro. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 14. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também eles estão tentando me matar-me. Versículo 15, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. E chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, essa é a palavra que o Senhor deseja falar ao nosso coração nessa noite. Por isso nos dê sensibilidade, não permita que nada venha tirar a nossa atenção nessa noite, Jesus. Nós cremos que é um ambiente de cura, um ambiente de transformação, um ambiente que nós podemos ser vulneráveis, podemos mostrar quem nós somos de verdade, porque o Senhor nos cura, o Senhor nos transforma, o Senhor nos liberta, o Senhor nos traz de volta a essência. Por isso nós abrimos o nosso coração, Jesus, e te damos total liberdade nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui nós vemos um caso onde Elias está num momento de uma baixa estima, um momento de se depreciando. E um dos fatores que nós vemos aqui, que exatamente o que ele diz no versículo 10, ele repete no versículo 14. Tenho sido muito zeloso, tenho cuidado de tudo, mas estão tentando me matar. Um dos indícios, quando a gente não está bem, a gente é repetitivo naquilo que nos incomoda. A gente é repetitivo naquilo que está nos fazendo mal. E Elias está repetindo aqui a mesma coisa. Depois você lê o versículo 10 e 14. É exatamente a mesma coisa que está dizendo. Tenho sido muito zeloso, tenho se justificado, tenho mostrado. Mas o que nós percebemos aqui? É um sinal de esgotamento na vida de Elias. Porque é um momento que ele está se sentindo mal, é um momento que ele está frustrado, é um momento que ele viveu tantas coisas, tantas experiências com o Senhor, mas de repente parece que nada mais faz sentido. E se nós não guardarmos o nosso coração, muitas vezes nós ficamos da mesma maneira. Então eu quero compartilhar algumas coisas, expondo esse texto, abrindo esse texto, para que a gente possa entender. Primeira coisa que nós vemos aqui, por que Elias está no sinal de esgotamento? Porque no versículo 4, a parte B, nós vemos que ele está disposto a desistir da vida. Ele fala: não dá mais, Deus, tira a minha vida. Ele diz o que lá? Já vivi o bastante, já tive o bastante, tira a minha vida, parte B do versículo. Irmãos, quantas vezes nós estamos da mesma maneira que Elias? Talvez não querendo tirar a vida física, mas nós desistimos dos sonhos, desistimos da família, desistimos do chamado, desistimos do casamento, desistimos de projetos. E muitas vezes é isso, esse é o sentimento que muitas vezes o diabo quer plantar no nosso coração. Ele quer expor uma dificuldade, ou ele quer que nós venhamos potencializar aquilo que está nos incomodando. Elias era amado, Elias tinha um projeto, tinha um propósito com Deus. Elias era um grande homem de Deus. Mas isso mostra que todo mundo está sujeito a dificuldades. E o que nós temos feito mediante as dificuldades? Porque Elias é um homem que vive grandes milagres, vive grandes experiências. Mas chega um dia que ele está com medo, ele se esconde numa caverna e ele está disposto a perder a vida, está disposto a parar tudo. Quantas vezes, irmãos, nós entramos aqui, um dia nós tivemos sonhos, projetos, um dia nós fizemos tantas coisas, mas de repente parece que tudo perde o sentido, parece que não tem mais graça, parece que não tem mais alegria. E era exatamente isso que Elias estava vivendo nesse momento. Parecia que tudo que viveu não tinha mais propósito, parece que se esqueceu de tudo. E muitas vezes é dessa maneira que nós vivemos. Mas é interessante nós vemos que aqui é um sentimento de esgotamento. Por que é um sentimento de esgotamento? Porque a Bíblia diz que ele teve medo e fugiu, sim ou não? Vamos ser sinceros. Quando alguém quer morrer, ele vai fugir ou ele vai ficar? Porque se tem alguém que vai matar, é só ficar parado, que a mulher está vindo para matar ele. Mas a Bíblia diz que ele teve medo de morrer e fugiu. Então, na verdade, isso é um sinal de esgotamento, porque de verdade, quem está em plena consciência, em sã consciência, não quer perder a vida, porque a vida tem valor. A vida foi Deus que nos deu. Mas quando nós estamos esgotados, nós falamos o que nós não devemos, falamos da boca para fora, ou falamos muitas vezes aquilo que está doendo.
E é isso que Elias está fazendo. Ele diz, melhor que eu morra. Mas sinceramente é da boca para fora. Porque ele não queria morrer, ele fugiu para não morrer. Porque era só ele ficar lá onde ele estava que Jezabel ia matar ele. Isso nos mostra que muitas vezes quando nós estamos desgastados, estamos, esgotados, nós falamos o que não devemos. Quando você está bravo, você fala o que você não deve. Quando você está brigando com a sua esposa, você fala o que não deve. Mas por que Elias foge? Porque no fundo era um esgotamento. Ele não estava sabendo suportar aquela pressão. E nós aprendemos isso, irmãos, porque quem era Elias? Elias é o cara que mata os 450 profetas de Baal. Elias é o cara que mata os 400 profetas de Azerá. Mas de repente ele está fugindo porque uma mulher, Jezabel, falou que ia matar ele. Não faz sentido, irmãos. Porque ele não teve medo de 850 homens, mas ele teve medo de uma pessoa. O que é isso? É porque não tem nada a ver com a força, não tem nada a ver com a capacidade. Mas é um momento de aflição, um momento que ele não está suportando a pressão, um momento que ele não está sabendo lidar com a situação. Isso nos ensina, porque nós somos humanos, nós não somos super-heróis. Tem momentos na nossa vida que nós pensamos em desistir. Tem momentos na nossa vida que parece que não faz mais sentido. E como que nós estamos cuidando disso, irmãos? A igreja muitas vezes, antigamente, ela fazia o quê? Vai orar. Não, nós precisamos discernir. Coríntios, Paulo nos ensina a discernir o que é natural do espiritual. Existem situações que precisam ser resolvidas no natural. Nem tudo é o diabo. Nós precisamos saber discernir isso. E isso nós já pregamos há um tempo atrás, mas o que é discernir o natural do sobrenatural, o natural do espiritual? Pastor, estou apanhando do meu marido. Não é vai orar, vai na delegacia, é natural isso, tem que resolver da forma natural. Agora existe, eu estou meio desanimado, vai orar. Agora entenda a situação, o que nós precisamos aprender aqui, irmão? Saber discernir também é ter humildade para reconhecer que nós precisamos de ajuda, quebrar tabu. Você não vai ser menos crente se você pedir ajuda, se você abrir o coração, se você falar que você está chateado, falar que você não gostou de algo. Você não vai ser menos crente se você falar, não dá, eu não dou conta de fazer tudo isso. Eu estava conversando com um irmão, com um líder esses dias, e ele falou, eu falei não, eu falei, tá certo. Pare da necessidade de que tudo você tem que falar sim. Aprenda a falar não também para valorizar a sua vida. E o que nós vemos aqui? É um momento que Elias está esgotado. E além de ele querer desistir da própria vida, que é um sentimento que perdeu valor, perdeu alegria, perdeu o prazer de viver. Nós vemos também no versículo 4, a parte C, que além de falar que tira a minha vida, ele diz o quê? Eu não sou melhor do que meus antepassados. O que é não ser melhor do que meus antepassados? Ele está se depreciando. O que é depreciar? Você começar só a olhar as coisas ruins. Porque eu não presto. Eu sabia, nunca vai dar certo. Eu não consigo fazer nada. Quantas vezes, irmãos, nós declaramos palavras, e palavras têm poder, aquilo que nós declaramos. Quantas vezes estamos declarando, meu casamento não vai dar certo. E esse filho aqui, já abri mão, não dá. Exatamente isso que ele estava fazendo, ele estava se depreciando. Ele estava falando que, não sirvo para nada, não sou melhor, tem gente melhor do que eu. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos dessa maneira, mas quem era Elias? Elias é aquele que quando a viúva de Sarepta não tem alimento, ele pega o que ela tem, pega a farinha que tem e multiplica. Elias é aquele que, nessa mesma viúva, quando o filho morre, ele vai lá e ele ressuscita. Elias é aquele que orou quando não chovia e choveu. Ele orou para não chover e não choveu. Ou seja, Elias era um grande homem de Deus, mas de repente ele está numa caverna dizendo, acabou, não tem mais jeito, não quero mais nada. O que isso nos ensina, irmãos? Será que talvez nós não entramos em alguns momentos da nossa vida como Elias? Vivemos tantas experiências, tantos momentos bons, mas de repente nós estamos num momento sem sentido da nossa vida. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? A dependência. Isso nos ensina que mesmo nos melhores dias da nossa vida, como nos piores dias, o Senhor está cuidando da gente, amém? Mesmo nos dias de maiores vitórias, como nos dias mais difíceis, o Senhor está cuidando da gente. Mas é interessante que nós vemos nesse texto que há algumas coisas que saem do propósito. A Bíblia diz que Elias está num deserto. A Bíblia diz que Elias está numa caverna. E por que ele está no deserto, na caverna? Porque ele decidiu ir. Assim como o caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos que estavam lá, cada passo que eles davam, eles estavam mais longe do propósito de Deus. Por quê? Por causa de uma frustração. Por que frustração? Porque eles falam,
Eu imaginava que Jesus ia ressuscitar. Eu imaginava que Jesus veio, quer dizer, que nem ia morrer, né? Que Jesus já estava aqui, mas já passou 3 dias. Cadê ele? E quantas vezes por causa de uma frustração nós culpamos Deus? Quantas vezes por causa de uma frustração a gente desiste da igreja? Porque quantas vezes por causa de uma frustração a gente abre mão do nosso chamado? É isso que está acontecendo com Elias. Isso nos ensina, irmãos, nós precisamos cuidar do nosso corpo, sim. Vamos falar isso semana que vem. Do nosso espírito, sim. Mas precisamos cuidar também da nossa alma, porque nós somos humanos, nós ficamos tristes. Muitas vezes criamos expectativas. Mas qual é a motivação e o que nós estamos fazendo com o nosso coração, meus irmãos? E diante de tudo isso, como que nós fazemos para vencer o esgotamento? Vamos pegar a vida de Elias e fazer isso de uma forma expositiva também aqui, mostrar. Porque nós estamos sujeitos como Elias, mas como que nós fazemos para vencer esse esgotamento? A primeira coisa, versículo 5, nos ensina que nós precisamos estar sensível ao toque de Deus. O que é estar sensível ao toque de Deus? A Bíblia diz que ele fugiu. E primeiro ele deixa o servo dele, até então ele não está sozinho, mas depois que ele deixa o servo dele, ele vai e fica sozinho, porque ele vai para o deserto. E a Bíblia diz o quê? Que depois que ele estava debaixo de uma árvore, de um arbusto, né? Ele dorme. O momento não é nem cansaço, ele dorme por causa de esgotamento, porque ele não aguenta mais. E daí o que faz? Um anjo toca nele. E há uma direção, e depois o anjo toca novamente. E é legal que lá nós vemos que o anjo deu um pão em brasas vivas, né? Um pão fresquinho, e água para ele também se alimentar. O que isso nos ensina, irmãos? Mesmo nos piores dias da nossa vida, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos dá provisão, o Senhor não nos abandona. Geralmente quando a gente está mal, a gente acha que a gente está sozinho. Quando a gente está mal, a gente acha que todo mundo desistiu da gente. Quando a gente está mal, a gente acha que a gente é o problema. Mas esse texto mostra que o quanto que Elias era amado. O quanto que ele não estava sozinho. Mesmo em decisões até erradas, porque ele está fugindo aqui por conta própria. Mas a Bíblia diz que ele não está sozinho. Deus está lá cuidando dele. Deus está lá provendo. Deus está mostrando, você não está sozinho. Eu estou cuidando de você mesmo nos piores dias da sua vida. Isso nos ensina, irmãos, que mesmo nos piores dias da sua vida, você não pode desistir, Deus está cuidando de você. Mesmo que você ache que você está sozinho, não, Deus não te abandona, o Senhor está cuidando de você. Nós vemos aqui que então o anjo toca nele, Deus dá provisão, Elias está fugindo, mas Deus está mostrando, eu estou com você, eu estou cuidando de você, você não está sozinho. Você pode ir para qualquer lugar, mas eu não vou desistir daquilo que eu comecei na sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está fugindo de algumas situações, está fugindo de resolver alguma coisa, está fugindo de um problema, está fugindo de frustrações. Mas aquilo que o Senhor começou na sua vida, Ele é fiel, Ele não desiste de você. Você pode até ter esquecido, mas o Senhor não se esqueceu daquilo que Ele começou. Elias estava disposto a parar tudo. Elias estava disposto a fingir que nada aconteceu. Mas nós vemos que Deus a todo momento está lá cuidando dele, dizendo, eu estou contigo. Você não está sozinho. Ele está num deserto e tem água e tem pão fresquinho. Sabe o que isso mostra? Provisão. Eu não sei que momento você está vivendo da sua vida. Não sei se você está vivendo o melhor momento da sua vida ou o pior momento da sua vida. Mas nós precisamos entender que nos melhores e nos piores dias, o Senhor está cuidando de nós. O anjo toca nele para mostrar para ele, você não está sozinho, você pode estar fugindo de uma situação, você pode estar fugindo de Jezabel, você pode estar abandonando todo mundo, mas eu não desisto de você, eu não esqueço daquilo que eu comecei sobre a sua vida. Outra coisa que nós vemos nesse texto, versículo 9 e 10, que quando Deus aparece para ele, aqui é um momento onde Elias, ele admite as suas frustrações, ele mostra o que está acontecendo. Versículo 9 e 10 mostra que ele entra numa caverna. E quando Deus fala, o que você está fazendo aí, Elias? O versículo 10 vai dizer que ele mostra que não está nada bem. Ele fala, não, sabe o que é? Eu não estou legal. Aqui mostra, versículo 10 mostra lá, aqui, ó, ele começa a abrir o coração. Sabe que você quer ser curado? Você precisa abrir o coração. Quantas vezes nós não estamos bem e fala, está tudo bem? Não, está tudo bem. Não, Elias pega e fala, não está bem, Deus. Eu estou mal. Eu estou frustrado, eu desanimei, sabe? Eu fiz tanto, eu trabalhei, mas eu não aguento mais. Isso mostra que todas as oportunidades que Deus nos dá é uma oportunidade de a gente recomeçar, abrir o nosso coração, mudar o nosso coração. Quando Deus aparece para Adão e fala, Adão, o que você está fazendo aí? Adão, o que aconteceu? A oportunidade de Adão era falar, Deus, me perdoa, eu pisei na bola, eu falei. Mas quantas vezes, assim como Adão, a gente quer justificar para Deus, não sabe o que é, não sabe o que aconteceu? Da mesma forma, quando Jesus está na mesa com os discípulos,
Jesus fala, há alguém aqui que não está no propósito, que vai me trair. Era a oportunidade. Jesus não estava acusando ninguém, Jesus não estava apontando o dedo, mas Jesus estava só dando uma oportunidade para Judas falar, Jesus, me perdoa, eu pisei na bola. Jesus, me perdoa, meu coração corrompeu. E quando Deus aparece aqui para Elias numa caverna e diz, o que você está fazendo aí? É a mesma oportunidade. Quando Deus aparece para fazer uma pergunta, não é porque Deus não sabe. Deus já sabe o que a gente está vivendo. Mas é uma oportunidade para você abrir o seu coração e mudar isso que está no seu coração. E nós vemos aqui, diante disso, que ele estava no lugar errado. Isso é um sinal de esgotamento. Ele estava fazendo a coisa errada. Isso é um sinal de esgotamento também. E é interessante que nós vemos aqui que, então, quando pergunta, nós vemos que ele admite suas frustrações, que ele estava com medo, que diz lá no versículo 3, que ele tinha ressentimento, está no versículo 4, baixa estima no versículo 4 também, se depreciando, né? E no versículo 10 também mostra que ele estava com raiva e preocupado. O que é esse momento, irmão? Se nós queremos ser curados, nós precisamos abrir o nosso coração. Muitas vezes a nossa tendência é fechar o nosso coração, porque, não, já não confio mais em ninguém, eu já não acredito mais na igreja, eu não acredito mais em nada, e você se fecha e vive frustrado. Agora a grande pergunta é, Deus nos leva ao esgotamento? Não. Nós, por causa de motivos, de decisões erradas, nós pegamos o caminho errado e vamos parar nisso. Mas a vontade de Deus não é essa, mas muitas vezes nós vamos parar nesse caminho. E qual que é o propósito? Nós precisamos voltar, precisamos abrir o nosso coração. Elias antes era um homem cheio de ousadia. Elias antes era um homem cheio de coragem, ao ponto de enfrentar até o próprio rei de Israel. Mas de repente ele está com medo, de repente ele está frustrado, de repente algumas coisas não fazem mais sentido. E ele se esconde. Porque o medo, o esgotamento, irmãos, quando ele entra no nosso coração, na nossa alma, o que ele faz? Ele faz a gente parar de ouvir a voz de Deus. Elias, então, quando ele era corajoso, não é porque ele era bom, mas é porque ele era sensível à voz de Deus, ele fazia o que Deus mandava. Mas de repente, quando ele entra o medo, entra a angústia, e ele está vivendo de uma forma muitas vezes esgotada, ele para de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir o quê? Você não serve, não vai dar mais, você vai morrer. E todas as vezes que nós paramos de ouvir a voz de Deus, começamos a ouvir vozes, isso muda o nosso coração, nós nos corrompemos, perdemos o propósito. Quando a gente ouve pessoas erradas, ou quando a gente não ouve aquilo que é correto. É tempo de você colocar tudo em Deus, irmãos. O versículo 11 nos ensina a colocar nossa expectativa em Deus. Coloque sua expectativa em Deus. Versículo 11, a Bíblia diz que então Deus dá uma direção para ele. Fala, saia do monte. Aonde você está errado, aí não é o lugar que eu te chamei para estar. Então Deus fala, sai do monte. E é interessante que nós vemos que quando fala para ele sair do monte, acontece diversos fatos e Deus não está presente naqueles fatos, né? Nós vemos que de repente, a Bíblia diz que veio um vento forte, o Senhor não estava nele. De repente veio o fogo, o Senhor não estava nele. Veio o terremoto, o Senhor não estava nele. Mas o Senhor estava numa brisa suave, num sussurro. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Sabe por que Deus aparece e faz uma experiência com Elias na coisa mais simples? Porque Elias era um grande homem de Deus, ele viveu grandes milagres. Talvez ele se acostumou a ver Deus fazendo coisas grandes. Mas naquele momento Deus usa uma coisa simples, pequena, quase imperceptível, para mostrar a presença dele. Sabe, irmãos, talvez a gente se acostumou com coisas grandes. Não, na conferência, na imersão, quando tiver o evento tal, quando tiver o encontro com Deus. Mas sabe o que Deus quer nos ensinar? Não são em momentos grandes que o Senhor quer marcar a nossa vida. O Senhor quer marcar a nossa vida nas coisas mais simples. Às vezes os detalhes mais simples, que talvez pareça tão natural, nós paramos de perceber que Deus está lá. E foi nesses detalhes que muitas vezes talvez Elias se acostumou com a presença e foi perdendo o propósito. Sabe, irmãos, o que nós precisamos aprender com tudo isso? Talvez faz tempo que a gente não vê Deus nas coisas mais simples. Talvez a gente está esperando Deus num terremoto, a gente está esperando Deus numa grande tempestade, a gente está esperando Deus num fogo, mas de repente Deus quer aparecer de uma forma simples para mostrar, eu estou aqui, eu não desisti, eu estou cuidando de você. Nós precisamos entender que Deus ele age de várias maneiras. Deus vai agir também na tempestade, Deus vai agir também no fogo, Deus vai agir no terremoto, vai. Mas sabe, irmãos, a gente precisa mudar algumas coisas no nosso coração. Enquanto a sua expectativa estiver na hora que a banda estiver completa, Deus vai fazer. Enquanto a sua expectativa estiver na hora que o pastor subir para pregar, vai acontecer. Expectativa errada. A nossa expectativa tem que ser, Deus, o que o Senhor quer fazer hoje?
Não só na igreja, mas no seu quarto, no seu trabalho, na sua família. Se a nossa expectativa estiver só na hora do culto, irmãos, nós perdemos o propósito. O momento onde Deus fala com Elias não é no culto, não é no momento que está tendo um grande derramar, não é no momento que ele está restaurando o altar, não é no momento que tem uma multidão, é no momento que ele está sozinho. Estar na caverna naquele momento sozinho, num lugar que ninguém vê, nos bastidores, é como você está no seu quarto, é como você está num lugar que ninguém vai ver o que está acontecendo. E muitas vezes nós precisamos ter essa sensibilidade. O que Deus tem feito, o que nós temos percebido, irmãos? Coloque toda a sua expectativa em Deus. Muitas vezes nós nos frustramos, irmãos, porque nós estamos esperando de pessoas aquilo que Deus vai fazer. Eu disse pela manhã, um dia eu coloquei algo no meu coração. Se eu tiver dúvida sobre algo, se eu tiver ofendido, magoado, eu vou falar, eu vou abrir meu coração, porque eu não posso guardar isso. Não guarde para você algo que está te incomodando. Se Elias não estava bem, tinha que abrir o coração. Não guarde para você. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que confessar os pecados uns aos outros para que você possa ser curado. Sabe o que é interessante isso? Esse texto de Tiago diz. Ele não está falando sobre ser perdoado. Você quer ser perdoado por Deus? Se arrependa, Deus te perdoa. Mas quando ele diz sobre confessar um ao outro, ele está dizendo, sabe o quê? Que a importância de você abrir o coração e muitas vezes desabafar, isso vai te fazer bem. Quem já teve essa experiência? Só de falar se sentiu bem. Nem resolveu o seu problema, porque a pessoa nem tinha essa capacidade. É isso. Com todo o respeito, depois elas vão explicar mais, mas um profissional da saúde, um psicólogo, o que ele faz? Ele te dá a oportunidade de você falar, e é lógico que ele vai ter técnica, ele conhece a mente, ele estudou para isso, mas qual que é a importância? Você abrir o seu coração, sim ou não? Tem essa parte, sim ou não? Isso te faz bem, por quê? Porque você está colocando para fora o que está te fazendo mal. Ou seja, nós precisamos abrir o nosso coração. Muitas vezes nós estamos angustiados, amargurados, porque nós fechamos o nosso coração. E é muito natural isso, irmãos, quando a gente fecha o nosso coração, a gente quer ir para uma caverna, porque a gente não quer enfrentar problema. A gente não quer mostrar nossas fraquezas, a gente não quer mostrar nossas vulnerabilidades. Mas diante de tudo isso, Deus faz uma grande experiência, de uma forma mais simples possível. E nós vemos aqui que Deus dá uma direção para ele. Depois disso, o versículo 11, 12, ele fala que aconteceu isso. O versículo 13 fala então que Deus, ele pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? Mais uma vez, o que você está fazendo aqui, Elias? Não é o seu lugar. E diante disso, versículo 14 ele se explica, E diante disso, Deus dá uma direção para ele a partir do versículo 15. Olha o que diz o versículo 15 e 16. Versículo 15 e 16 diz assim: o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. E chegando lá, unja Azael como rei de Arã, e unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Até aí. Sabe o que esse texto nos ensina, irmãos? A história não termina dizendo assim, tá bom, eu te entendo, tapinha nas costas, eu te entendo, fique em paz, eu sei quanto que você é amor, eu sei quanto que você é esforçado. Não termina assim. A história não termina assim como foi com a história também daquela adúltera, que Jesus fala, eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Há uma história, Jesus não aponta o dedo, não condena, mas Jesus dá uma direção, a partir de hoje muda de vida. A mesma coisa acontece com Elias, aqui num outro contexto, óbvio, não era sobre o pecado, mas era sobre a desistência, o medo. Mas o que nós vemos aqui? Deus, depois que dá uma direção, depois que aparece, dá uma experiência, mostra que Elias está errado, ele dá uma direção. Volte pelo caminho por onde veio. O que é voltar pelo caminho por onde veio, irmãos? Tem coisa que você precisa resolver, tem coisa que você precisa sentar, tem coisa que você precisa voltar para o propósito. Não dá para ficar fugindo. Elias fugiu, Elias foi para longe, mas Deus fala, tá bom, volta agora para o propósito. E diante disso, nós vemos algo interessante nesse texto. Nós vemos que quando Deus fala com Elias, ele dá uma direção sobre ungir Azael, Jeú, e também levantar Eliseu no lugar dele. Ou seja, Eliseu, por exemplo, era alguém que caminhava com Elias. Mostra que Eliseu ele não estava sozinho. Ele decidiu estar sozinho, por quê? Porque ele estava frustrado, ele fugiu. Mas quando Deus pede para ele voltar, existiam pessoas que caminhavam com ele. Existiam pessoas que acreditavam nele. Existiam pessoas que ajudavam ele. O que isso nos ensina, irmãos? Não ande sozinho. Sozinho não leva a gente a lugar nenhum. Na verdade, há uma grande diferença entre solidão e solitude,
Solitude é quando você tem um tempo a sós com Deus, um tempo de intimidade, um tempo de relacionamento, um tempo de aprendizado. Mas solidão é quando você se afasta, se esconde de tudo, está frustrado. Há momentos na nossa vida que a gente precisa ter solitude, mas a solidão não é saudável. A solidão é você fugir, é você querer se isolar. Por que a gente foge, irmãos? Porque a gente não quer mostrar a nossa fraqueza. A gente quer mostrar que está tudo bem. Muitas vezes a gente está chorando para dormir, mas no outro dia a gente quer postar uma foto bonita na rede social para mostrar que está tudo bem. Porque nós muitas vezes queremos viver de aparência, porque jamais eu posso mostrar que eu estou mal, mas as pessoas têm que achar que está tudo bem. E isso nos consome, irmãos. Por que Elias foge? Porque ele não queria que as pessoas vissem que ele estava com medo. Por que ele foge? Porque ele queria mostrar a aparência que ele era um cara forte, era um cara que venceu. Sabe por que muitas vezes a gente foge no tempo da frustração, no tempo da tristeza? Porque a gente quer que as pessoas tenham a imagem nossa, que a gente é bom. Porque a gente perdeu a essência. Porque não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Jesus. Por isso muitas vezes a gente quer se esconder, porque eu não posso suportar que as pessoas vejam que eu estou mal, eu preciso mostrar que eu estou bem. Então é melhor se isolar. Mas nós precisamos voltar para o caminho, é isso que a Bíblia está ensinando. Falando, Elias, a sua história não terminou. Você precisa voltar para o caminho. Você precisa voltar de onde você veio. Você precisa voltar para o lugar onde você fazia milagres, onde você era usado. Você precisa voltar para o seu chamado. A sua história não vai terminar você virando as costas. Mas aqui também mostra que Elias deixou um legado. A história não terminou desse jeito. A história mostra que há uma continuação. Por isso nós ouvimos falar sobre Eliseu. Por quê? Porque existia um homem de Deus. E isso nós precisamos aprender, irmãos. Mas diante de perseguição, diante de pressão, diante de tristeza, qual tem sido a nossa decisão? O que nós estamos fazendo, irmãos? Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 10. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Quem está escrevendo isso, irmãos? Paulo. Um cara que foi injustiçado. Um cara que abriu mão dos seus sonhos, dos seus projetos para entregar sua vida para Jesus. Continuando o texto lá no versículo 16 ao 18. Diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente, embora a nossa aparência estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, mais do que todos os sofrimentos. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que Paulo está dizendo? O que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Sabe o que é interessante nesse texto? Ele diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Quem acha que Paulo teve sofrimento leve e momentâneo? Paulo viveu momentos terríveis por causa da perseguição. Ele foi preso. Muitas vezes apanhou. E ele está dizendo que tudo que ele viveu, sofrimentos leves e momentâneos. Sabe por que ele diz isso? Nesse texto mesmo já diz, né? Pois está sendo produzida uma glória eterna que pesa mais do que todo esse sofrimento. Mas Romanos 8,18 diz o quê? As aflições ou tribulações do tempo presente não são nada comparadas à glória que há de ser revelada sobre nós. Romanos 8,18. O que Paulo está dizendo? Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão, mas ele está dizendo assim: o que você vive hoje não se compara com o que Deus tem para você. Projeta aí para nós, por favor, Romanos 8,18. Você vê que é fato isso, depois você anota também. Então, irmãos, o que nós estamos aprendendo aqui? Eu não sei o que você está vivendo, mas nós precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo nos melhores dias como nos piores. Mas isso também precisa mostrar que nós somos humanos. Nós não estamos sozinhos. Sabe o que faz muitas vezes Paulo ser um grande homem de Deus, um vencedor? Não é porque ele era forte, porque ele passou lutas, mas é porque ele nunca esteve sozinho.
Em várias cartas de Paulo você vai ver ele agradecendo os irmãos por não ter desamparado ele. Você vai ver ele agradecendo os irmãos porque os irmãos contribuíram para que o evangelho continuasse. Agradecendo os irmãos que não deixaram de cuidar dele. Ou seja, Paulo se sentia amado porque ele entendia o que era ser igreja. Então nós precisamos entender isso. Ou seja, Paulo ele não ficou sozinho em nenhum momento. Ele sabia que a igreja estava com ele, ele sabia que tinha oração. Então nós precisamos aprender isso. E diante de tudo isso nós aprendemos o quê? Por que Paulo está dizendo que mesmo diante de pressão, mesmo diante de dificuldade, mesmo diante de perseguição, por que nós trazemos o morrer de Cristo para o nosso corpo para que Cristo possa viver? Porque Paulo mesmo explica isso, fala que morrer é Cristo e viver é lucro. Ou seja, aliás, morrer é lucro e viver é Cristo. Ou seja, por que tudo isso, irmãos? Porque ele entendeu o propósito. Agora, entender o propósito não quer dizer que você não vai ter dificuldade. Não quer dizer que você não vai pensar em desistir. Irmãos, muitas vezes eu pensei em desistir. Talvez até essa semana. Mas por que a gente não desiste? Porque a gente não toma decisões precipitadas. Toda decisão precipitada custa muito caro. Toda decisão precipitada vai te tirar do propósito. Toda decisão precipitada vai destruir algo. E depois fica difícil retomar. Por isso não tome decisões precipitadas. Guarde o seu coração. Mas eu creio nessa noite que é um tempo de cura, um tempo de restauração. Eu creio nessa noite que é um tempo de você entregar o seu coração para Deus. Quando Elias está angustiado naquele momento, ele não tem mais sentido, não tem mais propósito. Mas o Senhor aparece para ele e fala: Elias, o que você está fazendo aí? Nessa noite eu creio que nesse mesmo espírito, o Senhor te pergunta nessa noite: meu filho, o que você está fazendo?